A atendente de farmácia foi demitida por falar demais, e o milionário ouviu ela dizer uma frase. Era exatamente a mesma frase que sua filha usava com ele antes de sumir há 17 anos. A chuva batia contra a vitrine da farmácia Santa Clara, como se o céu estivesse chorando junto com Dona Olívia. A senhora de 78 anos segurava com mãos trêmulas a receita médica, os olhos marejados fixos no preço da insulina que não conseguia pagar. "Minha filha não tem jeito mesmo?" perguntou pela terceira vez. A voz embargada. "Minha netinha precisa tanto." Valéria Figueira sentiu o coração apertar. Aos 29 anos, já havia visto muitas cenas como essa na farmácia do Brás, mas nunca se acostumava. Olhou para os lados, certificando-se de que o gerente Hélio não estava por perto, e se inclinou sobre o balcão. "Dona Olívia, a senhora tem quanto?" sussurrou, tocando suavemente a mão enrugada da idosa. "Só tenho metade, minha filha. O restante do dinheiro foi pro aluguel que estava atrasado." Valéria não pensou duas vezes. Abriu a gaveta do caixa e retirou algumas notas do próprio bolso, misturando com o dinheiro que Dona Olívia havia trazido. "Pronto, deu certinho", disse com um sorriso carinhoso. "E leva esse panfleto aqui. Tem umas dicas de alimentação que podem ajudar sua neta." Os olhos de Dona Olívia se encheram de lágrimas de gratidão. "Deus te abençoe, menina. Você é um anjo mesmo." "Os anjos não têm pressa, Dona Olívia", respondeu Valéria automaticamente. Uma frase que sempre dizia sem saber bem porquê. "Eles esperam o tempo certo para ajudar as pessoas certas." A poucos metros dali, próximo à prateleira de vitaminas, André Figueira sentiu como se o mundo tivesse parado. Seus 48 anos pareceram derreter numa fração de segundo, transportando-o de volta a noites de dezembro de 2001, quando sussurrava essas mesmas palavras para uma menininha de olhos verdes que não conseguia dormir. O coração de André disparou. Não podia ser, depois de 23 anos procurando. Não podia ser assim, tão simples, numa farmácia qualquer do Brás. Mas a voz, aquele jeito específico de pronunciar anjos com um sotaque levemente infantil, e principalmente, a forma como ela tocou inconscientemente uma pequena cicatriz na testa ao falar. Ele se aproximou devagar, fingindo procurar um medicamento, mas observando cada detalhe da jovem atendente. Cabelos castanhos ondulados, olhos verde esmeralda, a mesma marca de nascença em formato de lua crescente no pulso direito. O coração de André batia tão forte que ele tinha certeza de que todos na farmácia podiam ouvir. "Valé!" gritou uma voz grossa vinda dos fundos da loja. "Cadê você, menina?" Hélio Soares emergiu do depósito com uma cara de poucos amigos, aos 45 anos. Era o tipo de homem que transformava qualquer ambiente em um campo de batalha. Seus olhos pequenos e calculistas vasculharam a farmácia, até pousar na cena que acabara de acontecer. "O que foi isso que eu vi aqui?" perguntou, se aproximando do balcão com passos pesados. Dona Olívia, ainda emocionada, não percebeu a tensão no ar. "Seu Hélio, essa menina é uma bênção. Me ajudou com o remédio da minha neta." O rosto de Hélio ficou vermelho de raiva. "Ajudou como, Dona Olívia?" Valéria tentou intervir, mas a senhora já tinha falado demais. Ela completou o dinheiro que estava faltando. Um anjo, essa menina. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. André, ainda fingindo procurar medicamentos, observava tudo com uma mistura de orgulho e apreensão. Conhecia homens como Hélio. Tinha lidado com muitos deles nos seus anos como empresário. "Valéria Figueira", explodiu Hélio, o nome ecoando pela farmácia inteira. "No meu escritório, agora. Seu Hélio, eu posso explicar. Agora", eu disse. André viu a jovem abaixar a cabeça e seguir o gerente. Enquanto Dona Olívia saía da farmácia ainda sem entender o que estava acontecendo, outros clientes sussurravam entre si. Claramente incomodados com a situação, no escritório apertado nos fundos da loja, Hélio explodiu. "Você perdeu o juízo, garota. Desde quando essa farmácia virou instituição de caridade?" "Seu Hélio, a senhora estava desesperada. A netinha dela." "Não quero saber de netinha nenhuma." Hélio bateu o punho na mesa. "Você não é assistente social. E pior, usou dinheiro da empresa." "Não usei não. Foi do meu próprio bolso." "Mentira. Vi você mexendo no caixa." Valéria respirou fundo. Tentando manter a calma, tinha apenas 6 meses de namoro com Bruno, filho do Hélio.
Mas isso nunca havia pesado nas suas decisões profissionais. Na verdade, às vezes sentia que Hélio era ainda mais duro com ela por causa disso. Posso provar que foi meu dinheiro. Tenho os extratos. Não me interessa. Hélio se levantou da cadeira, o rosto congestionado. Você fala demais. Se mete onde não deve. E agora ainda quer brincar de santa. Tá demitida. Seu Hélio, por favor. Demitida. Pega suas coisas e sai da minha farmácia, do lado de fora. André ouvia tudo. Cada palavra era como uma punhalada no peito. Sua filha, porque ele tinha certeza absoluta de que era ela, estava sendo humilhada por ajudar alguém necessitado. Exatamente o tipo de pessoa generosa que Teresa sempre sonhara que Luna se tornasse. Valéria saiu do escritório com os olhos vermelhos, mas sem chorar. André a observou juntar suas coisas pessoais numa caixa de papelão velha. Uma caneca com desenho de gato, algumas fotos, um casaquinho azul pendurado no escaninho e uma pequena caixinha de música que ela segurou com especial carinho antes de guardar. O coração de André quase parou. Era a mesma caixa de música que ele havia dado para Luna no seu 5º aniversário. A melodia que ela tocava antes de dormir todas as noites. Desculpa, pessoal. Valéria disse baixinho para os outros funcionários, que a observavam com pena. Cuidem-se, tá? Ela se dirigiu à porta da farmácia carregando a caixa, mas parou ao lado de André, que ainda fingia examinar um frasco de vitamina C. Desculpa pelo transtorno, disse ela. Presumindo que ele era apenas mais um cliente incomodado com o escândalo, André levantou os olhos e os encontrou com os dela. Por um momento, foi como se o tempo parasse. Havia algo familiar naquele olhar, uma conexão que ia além da explicação. Não foi transtorno nenhum, respondeu ele suavemente. O que você fez foi lindo. Nem todo mundo teria essa coragem. Valéria sorriu timidamente. Um sorriso que André reconheceu imediatamente. Era o mesmo sorriso tímido que Luna dava quando recebia elogios. É que não consigo ver alguém sofrendo e ficar parada, explicou ela, ajeitando a caixa nos braços. Minha mãe adotiva sempre dizia que quando a gente pode ajudar, a gente deve ajudar. Sua mãe adotiva era uma sábia. Ela tá doente agora, câncer. A voz de Valéria falhou um pouco. Preciso cuidar dela, e agora sem emprego? André sentiu uma dor física no peito. Sua filha estava passando por dificuldades. E ele estava ali, a poucos centímetros, sem poder fazer nada para ajudá-la imediatamente. Tenho certeza de que vai dar tudo certo, disse ele, e havia uma convicção estranha na sua voz. Às vezes as coisas ruins acontecem para abrir caminho para coisas muito melhores. Valéria o olhou com curiosidade. Tinha algo reconfortante naquele homem mais velho, bem vestido, que falava com uma gentileza genuína. Obrigada, disse ela sinceramente. Precisava ouvir isso hoje. Ela saiu da farmácia sob o olhar atento de André, que a acompanhou através da vitrine, enquanto ela caminhava pela rua movimentada do Brás. Quando ela virou a esquina e desapareceu, André ficou parado por longos minutos, processando o que acabara de acontecer, após 23 anos de busca desesperada, de investigadores privados, de videntes e médiuns, de noites em claro percorrendo farmácias em bairros populares porque alguém tinha dito que Luna estaria cuidando de pessoas doentes. Ele finalmente a havia encontrado, e ela estava exatamente onde deveria estar, cuidando de pessoas, sendo o anjo que ele sempre soube que ela seria. André tirou o celular do bolso com mãos trêmulas e discou um número que sabia de cor. Ernesto, sou eu, André. Preciso que você cancele tudo o que está fazendo. Encontrei minha filha. André permaneceu parado na calçada por alguns minutos, após fazer a ligação para Ernesto, observando o movimento intenso da Rua do Brás. Pessoas passavam apressadas carregando sacolas, vendedores ambulantes gritavam suas ofertas. Mas para ele, tudo parecia estar acontecendo em câmera lenta. 23 anos de busca tinham acabado numa tarde chuvosa de dezembro, numa farmácia simples onde sua filha trabalhava cuidando de pessoas. Respirou fundo e começou a caminhar na direção que Valéria havia tomado. Não tinha um plano, apenas uma necessidade urgente de saber onde ela morava, como vivia, se estava segura. Manteve uma distância respeitosa. Aproveitando o movimento das ruas para não chamar atenção, Valéria caminhava devagar.
claramente abalada com a demissão, parava de vez em quando para cumprimentar conhecidos, o dono da padaria, uma senhora que vendia flores, crianças que brincavam na calçada. André percebeu que ela era querida no bairro, que fazia parte daquela comunidade de uma forma genuína. Após 15 minutos de caminhada, ela parou em frente a uma casa simples de 2 andares, pintada de azul desbotado, com um pequeno jardim na frente onde cresciam algumas roseiras. André se escondeu atrás de um carro estacionado e observou. A porta da casa se abriu antes mesmo de Valéria bater, e uma mulher idosa apareceu no vão. André sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sílvia Rezende, sua ex-cunhada, a irmã de Teresa, a mulher que havia desaparecido na mesma noite trágica de dezembro de 2001. Ali estava ela, 23 anos mais velha, visivelmente doente e frágil, mas inconfundivelmente Sílvia. André se agachou atrás do carro, o coração batendo descompassado. Todas as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de forma aterrorizante. "Filha, o que aconteceu?" ouviu Sílvia perguntar, a voz carregada de preocupação. "Me demitiram." "Tia", respondeu Valéria, usando o tratamento que André agora sabia ser uma mentira. "O Hélio ficou uma fera porque ajudei Dona Olívia." "Ai, minha menina." Sílvia a envolveu num abraço protetor. "Entra logo. Você tá molhada dessa chuva." As duas entraram na casa, e André ficou na rua por mais alguns minutos. Processando a magnitude da descoberta, Sílvia havia criado Valéria, Sílvia, que desaparecera na noite em que Teresa morreu e Luna sumiu. Sílvia, que sempre teve ciúmes da vida que Teresa tinha construído com André. As memórias daquela noite fatal voltaram com força total, 23 de dezembro de 2001. André havia chegado cansado de mais uma viagem de negócios. Encontrando Teresa nervosa e Luna chorando, a discussão começou por causa dos planos de Natal. Teresa queria passar as festas na casa de Sílvia, mas André preferia viajar para a praia, longe de toda a família. "Você não entende, André", Teresa gritara, os olhos marejados. "Preciso conversar com minha irmã sobre algumas coisas." "Que coisas?" ele perguntara impaciente. "Sobre nós, sobre como as coisas não estão funcionando." A briga escalou rapidamente. Teresa confessou que estava pensando em se separar, que havia conhecido alguém na Espanha durante a última viagem que fizera com Luna para visitar a família. André explodiu de ciúmes e raiva. "Você quer me deixar por um cara que mal conhece? É que ele me dá atenção, André. Me faz sentir importante. Você só pensa no trabalho." A discussão ficou tão intensa que Luna começou a chorar desesperadamente. Teresa, vendo a filha naquele estado, decidiu sair de casa. "Vou levar Luna para a casa da Sílvia até você se acalmar. Amanhã conversamos." "Teresa, não sai com essa chuva. Vamos resolver isso agora." Mas ela já estava saindo, carregando Luna no colo, a menina ainda soluçando. Foram as últimas palavras que trocaram. André balançou a cabeça, tentando afastar as memórias dolorosas. Agora sabia o que realmente havia acontecido naquela noite. Teresa havia conseguido chegar na casa de Sílvia, deixado Luna lá, e voltado para tentar resolver a situação com ele, mas nunca chegou em casa. O acidente acontecera numa curva perigosa da estrada que ligava o bairro de Sílvia à mansão de André. O carro derrapou na chuva e caiu num precipício. Teresa morreu na hora, e Sílvia ficou com Luna. André precisava de mais informações. Tirou o celular e ligou novamente para Ernesto Gomes. "Ernesto, mudança de planos. Preciso de uma investigação completa sobre uma mulher chamada Sílvia Rezende, que mora no Brás. Quero saber tudo sobre ela desde 2001 até hoje. E também sobre Valéria Figueira, que mora com ela. Pode deixar, André, quanto tempo você quer que eu leve? O mais rápido possível. É urgente." André voltou para casa, mas não conseguiu se concentrar em nada. Andava pela mansão como um fantasma. Observando os retratos de Luna espalhados por todos os cômodos, havia mantido o quarto da menina exatamente como ela deixara. A cama arrumada, os brinquedos organizados por cor e tamanho, a caixa de música no criado mudo. Abriu a gaveta da escrivaninha e retirou uma pasta que não olhava há anos. Dentro estavam todas as pistas que havia seguido ao longo de 23 anos, relatórios de investigadores, fotos de crianças que poderiam ser Luna, depoimentos de pessoas que alegavam tê-la visto,
Uma lembrança específica o atingiu. 5 anos atrás, um vidente havia lhe dito: "Sua filha está cuidando de pessoas doentes. Quando a encontrar, ela estará ajudando quem precisa, numa profissão ligada à saúde." Na época, André achou que fosse charlatanismo. Agora, a precisão da previsão o arrepiava. Seu celular tocou. Era Ernesto. André conseguia algumas informações preliminares. Silvia Rezende realmente mudou de nome em 2002? Antes se chamava Silvia Figueira. Figueira. André sentiu um calafrio. Sim, e tem mais. Ela adotou oficialmente Valéria em 2003, quando a menina tinha cerca de 8 anos. Os documentos mostram que Valéria chegou como sobrinha órfã que precisava de cuidados. Continue. Silvia retirou todas suas economias em dezembro de 2001 e desapareceu por quase 2 anos. Quando ressurgiu no Brás, já tinha a menina com ela. André fechou os olhos, tentando controlar a raiva crescente. E sobre a saúde de Silvia, câncer de pâncreas em estágio avançado. Está fazendo quimioterapia no Hospital das Clínicas. O médico responsável é Dr. Júlio Rezende, primo distante dela. Quanto tempo ela tem? Pelas informações médicas que consegui, algumas semanas, no máximo. André desligou o telefone e se sentou pesadamente na poltrona da sala. Silvia estava morrendo. A única pessoa que poderia confirmar toda a verdade sobre o que aconteceu com Luna estava morrendo. Ele precisava agir rápido. Mas com cuidado. Não podia simplesmente aparecer na vida de Valéria e anunciar que era seu pai. A jovem havia crescido acreditando ser órfã. Criada por uma tia bondosa, descobrir a verdade poderia destruí-la emocionalmente. Mas também não podia ficar parado. Tinha perdido 23 anos da vida de sua filha. Não perderia nem mais um dia. André pegou o laptop e começou a pesquisar sobre a farmácia Santa Clara. Descobriu que o estabelecimento estava passando por dificuldades financeiras, que Hélio Soares havia tentado vender sem sucesso várias vezes. Um plano começou a se formar em sua mente. Na manhã seguinte, André vestiu um terno discreto e dirigiu-se novamente ao Brás. Desta vez, não foi à farmácia. Foi diretamente ao cartório de registro de empresas da região. 2 horas depois, estava de volta à farmácia Santa Clara, onde encontrou Hélio Soares, reorganizando as prateleiras com cara de poucos amigos. "Bom dia", cumprimentou André educadamente. "Poderia falar com o proprietário." "Sou eu mesmo, Hélio Soares. Em que posso ajudá-lo?" "André Silva." Mentiu, usando o sobrenome da mãe. "Represento um grupo empresarial interessado em adquirir farmácias em bairros populares. Soube que este estabelecimento pode estar à venda." Os olhos de Hélio brilharam com ganância. "Interessado mesmo. Posso mostrar os livros. A localização é excelente. Tenho uma proposta para fazer", interrompeu André. 3 vezes o valor de mercado do seu negócio. Pagamento à vista com uma condição. "Que condição?" Hélio perguntou claramente interessado. "Tenho um projeto social de reintegração profissional. Gostaria que a funcionária que foi demitida ontem fosse recontratada como gerente." Hélio franziu a testa. "A Valéria. Mas eu demiti ela por justa causa. Pelo que observei ontem, ela foi demitida por ajudar uma cliente necessitada. Exatamente o tipo de funcionária que procuramos para nosso projeto social." André tirou um talão de cheques do paletó. "Posso fechar negócio agora mesmo." Hélio olhou para o cheque, depois para André, depois novamente para o cheque. "Fechado", disse, estendendo a mão. André sorriu. O primeiro passo do seu plano estava completo. Agora poderia se aproximar de Valéria de forma natural, como seu novo chefe, e gradualmente descobrir mais sobre sua filha perdida, enquanto assinavam os papéis. André pensou em Teresa, onde quer que ela estivesse. Esperava que pudesse perdoá-lo por ter demorado tanto para encontrar Luna. Mas agora que a havia encontrado, não a perderia nunca mais. Valéria estava na cozinha preparando o chá de camomila para Silvia quando o telefone tocou. Era uma manhã cinzenta, e ela havia passado a noite inteira pensando em como conseguiria pagar as contas com Silvia doente e ela desempregada. "Alô, Valéria, aqui é o Hélio. Preciso falar com você." Ela franziu a testa. Depois da humilhação do dia anterior, era a última pessoa de quem esperava uma ligação. "Oi, seu Hélio, o que foi?" "Olha,
Aconteceu uma coisa inesperada aqui. A farmácia foi vendida e o novo dono quer conversar com você. Comigo. Valéria quase derrubou a xícara que segurava. Mas seu Hélio, o senhor me demitiu ontem. Foi meio precipitado da minha parte. O novo proprietário soube do que aconteceu e ficou interessado no seu perfil profissional. Havia algo estranho no tom de Hélio, como se ele estivesse lendo um script. Que novo proprietário? Um empresário que tem um projeto social. Ele quer te oferecer o cargo de gerente. Você pode vir aqui hoje de manhã. Valéria olhou para Silvia, que a observava da mesa da cozinha com olhos preocupados. Gerente, seu Hélio, eu. Olha, Valéria, entre nós, esse cara ofereceu uma grana que não dá para recusar. Se ele quer você de volta, quem sou eu para discutir? Vem aqui, conversa com ele. 2 horas depois, Valéria estava parada em frente à farmácia Santa Clara, nervosa e desconfiada. Havia algo muito estranho nessa história toda. Respirou fundo e entrou. André a viu chegando através da vitrine e sentiu o coração disparar novamente. Hoje ela usava uma blusa azul clara que realçava seus olhos verdes e uma calça jeans simples. Tinha amarrado o cabelo num rabo de cavalo, deixando à mostra uma pequena cicatriz na testa. A mesma cicatriz que Luna havia feito aos 4 anos quando caiu da bicicleta no jardim da mansão. Bom dia, disse Valéria, ainda hesitante. Procuro pelo novo proprietário. Esse sou eu, respondeu André, se aproximando com um sorriso cuidadosamente calculado para parecer profissional. André Silva, muito prazer. Eles apertaram as mãos e André teve que se controlar para não estremecer ao tocar a filha depois de 23 anos. A mão dela era pequena e suave, exatamente como ele lembrava. Valéria Figueira, o senhor realmente quer me contratar como gerente? Vamos conversar no escritório, no pequeno escritório dos fundos. André observou cada movimento de Valéria, a forma como ela se sentou, cruzando as pernas e apoiando as mãos no colo, a maneira como mordia levemente o lábio inferior quando estava nervosa. Eram gestos que Luna fazia desde pequena. Valéria, vou ser direto. Presenciei o que aconteceu ontem e fiquei impressionado. O senhor estava lá. Estava procurando um medicamento quando vi você ajudando Dona Olívia. Esse tipo de atitude é exatamente o que procuro para meu projeto. Valéria o estudou com curiosidade. Havia algo familiar naquele homem. Uma sensação estranha de segurança que não conseguia explicar. Que tipo de projeto? Trabalho com uma rede de farmácias voltadas para comunidades carentes. O objetivo é não apenas vender medicamentos, mas oferecer um atendimento humanizado. André havia preparado essa história durante a noite. Procuro funcionários que entendam que às vezes é preciso ir além do protocolo para realmente ajudar as pessoas. E por isso o senhor quer me contratar como gerente. Exato. Começaria amanhã mesmo. Se aceitar? Valéria hesitou. A oferta parecia boa demais para ser verdade. Posso perguntar qual seria o salário? André mencionou um valor que era 3 vezes maior do que ela ganhava antes. Os olhos de Valéria se arregalaram. O senhor tem certeza? É muito dinheiro. É o que o cargo vale, respondeu André, sentindo uma dor no peito ao ver a surpresa genuína dela com o que considerava um salário justo. Eu aceito, disse ela rapidamente, antes que ele pudesse mudar de ideia. Ótimo, pode começar amanhã cedo. Vou passar aqui várias vezes na primeira semana para acompanhar a transição. Nos dias seguintes, André desenvolveu uma rotina obsessiva. Chegava à farmácia todas as manhãs, sob o pretexto de supervisionar, mas na verdade para observar Valéria trabalhando. E cada dia que passava, suas suspeitas se confirmavam de forma mais dolorosa e bela. Valéria organizava os medicamentos exatamente como Luna organizava seus brinquedos. Primeiro por cor, depois por tamanho, sempre da esquerda para a direita. Quando estava concentrada, cantarolava baixinho uma melodia que André reconheceu imediatamente. Era a música da caixinha que ele havia dado para Luna, a mesma que tocava toda noite antes de ela dormir. Havia também os pequenos gestos, a forma como ela torcia uma mecha de cabelo quando pensava, como mordia a ponta da caneta ao fazer contas, como se escondia atrás do balcão durante as tempestades da tarde. O senhor não precisa ficar aqui toda hora, disse ela numa quinta-feira,
depois de uma semana trabalhando juntos. Já peguei o jeito da coisa. André estava observando-a organizar um pedido de remédios quando começou a chover forte lá fora. Valéria imediatamente parou o que estava fazendo e se dirigiu ao banheiro. Desculpa, é só um minutinho, murmurou, visivelmente nervosa. André a seguiu discretamente e a viu se esconder no banheiro, tremendo durante os trovões. Luna sempre teve pavor de tempestades desde que era pequena. Costumava correr para o quarto dos pais e se esconder debaixo das cobertas, quando ela voltou. André fingiu não ter notado nada. Tudo bem. Sim, é que tenho um pouco de medo de trovoada desde criança, admitiu ela, corada de vergonha. Não tem problema. Todo mundo tem medo de alguma coisa. André passou a trazer chocolate para oferecer aos funcionários nas tardes. Observou Valéria recusar educadamente sempre. Ah, não gosta de doce? Perguntou num dia. Gosto, mas chocolate me dá alergia. Desde pequena. É bem raro, né? André quase engasgou com o café. Luna tinha exatamente a mesma alergia rara a chocolate. Era uma condição que afetava menos de 1% da população. Aos poucos, André começou a construir conversas mais pessoais com Valéria. Sua família mora aqui no Brás há muito tempo. Na verdade, eu vim morar com minha tia quando era criança. Meus pais morreram num acidente, respondeu ela com naturalidade ensaiada. Minha tia Silvia me criou como filha. Deve ter sido difícil perder os pais tão nova. Eu era muito pequena, não lembro quase nada daquela época. Valéria pausou, uma sombra passando por seus olhos. Às vezes tenho uns sonhos estranhos, fragmentos de memórias, mas o médico disse que é normal quando a gente perde os pais criança. Que tipo de sonhos? Uma casa grande, branca, com um jardim cheio de flores, uma caixa de música que tocava uma melodia linda e uma voz de homem que sempre dizia. Ela parou corando. Dizia o quê? Besteira. É só sonho mesmo. Mas André sabia exatamente o que ela ia dizer. Podia imaginar sua própria voz sussurrando. Os anjos não têm pressa, minha princesa. Durante a segunda semana, André notou que Valéria chegava ao trabalho mais cansada, às vezes com olhos vermelhos. Tudo bem em casa? Perguntou numa manhã. Minha tia não está passando bem. O câncer. A voz dela falhou. Às vezes fico a noite toda cuidando dela. André sentiu uma pontada de culpa, enquanto estava ali observando sua filha, Silvia, a mulher que havia criado Luna, estava morrendo. Independentemente do que tinha feito no passado, ela havia cuidado de sua filha por 23 anos. Se precisar sair mais cedo ou faltar algum dia, não tem problema, ofereceu. Obrigada, Sr. André. O senhor é muito compreensivo. Naquele momento, André tomou uma decisão. Não podia mais ficar apenas observando. Precisava falar com Silvia antes que fosse tarde demais. Precisava entender exatamente o que havia acontecido naquela noite de dezembro de 2001. Valéria, vou precisar viajar alguns dias na próxima semana. Você acha que consegue tocar tudo sozinha? Claro, pode deixar comigo. André sorriu, orgulhoso da confiança dela. Mas não ia viajar. Ia usar esses dias para investigar mais profundamente. E, finalmente, confrontar Silvia Rezende. Sua filha estava ali, a poucos metros dele todos os dias, cantarolando a música que ele havia escolhido para ela 23 anos atrás, organizando medicamentos com o mesmo capricho que organizava brinquedos, sendo a pessoa bondosa e generosa que Teresa sempre sonhara que ela se tornasse. Mas entre eles ainda havia um abismo de mentiras e segredos que precisava ser atravessado. E André estava decidido a fazer isso, não importasse o que custasse. Quando saiu da farmácia naquela tarde, olhou para trás uma última vez. Valéria estava ajudando um cliente idoso, explicando pacientemente como tomar a medicação. A luz do fim de tarde entrava pela vitrine e iluminava seu rosto, fazendo-o aparecer exatamente com Teresa na mesma idade. Em breve, ele teria sua família de volta, ou perderia tudo tentando. Ernesto Gomes era o tipo de investigador que André respeitava. Meticuloso. Discreto e implacável quando se tratava de descobrir a verdade, aos 50 anos, havia trabalhado por 2 décadas na Polícia Civil antes de abrir seu próprio escritório de investigação particular. André o havia contratado inúmeras vezes ao longo dos 23 anos de busca por Luna,
E Ernesto era uma das poucas pessoas que conhecia toda a história. André, consegui informações que vão te interessar, disse Ernesto ao telefone numa manhã de sexta-feira. Podemos nos encontrar no meu escritório? André estava saindo da farmácia depois de mais uma manhã observando Valéria quando recebeu a ligação. Havia percebido que ela chegara mais cedo que o usual e estava reorganizando todo o estoque com uma energia nervosa que ele não havia visto antes. Estou indo para aí, respondeu, dirigindo-se ao centro da cidade. O escritório de Ernesto ficava num prédio comercial antigo na rua Barão de Itapetininga. As paredes eram cobertas de arquivos e fotos, evidências de décadas dedicadas a desvendar mistérios familiares. Senta aí, disse Ernesto, apontando para a cadeira de couro gasto em frente à sua mesa. O que descobri sobre Silvia Figueira é bem pesado. André se acomodou, preparando-se mentalmente. Silvia não apenas mudou de nome em 2002. Ela planejou tudo meticulosamente. Ernesto abriu uma pasta repleta de documentos. Olha só, em dezembro de 2001, ela sacou todas as suas economias de uma só vez. Eram R$43 mil na época. Uma quantia considerável. Continue. 2 dias depois do acidente de Teresa, Silvia desapareceu completamente. Não usou cartão de crédito, não fez movimentações bancárias, nada, como se tivesse evaporado. Ernesto colocou algumas fotos sobre a mesa. Mas em 2003, ela ressurgiu no Brás como Silvia Rezende, alegando ser viúva e precisar cuidar de uma sobrinha órfã. Conseguiu emprego numa farmácia pequena. Irônico, não. E começou a vida nova. André pegou uma das fotos. Era Silvia entrando numa escola, segurando a mão de uma menina de aproximadamente 8 anos. É Luna, sussurrou, tocando delicadamente a imagem da filha. A documentação da menina foi toda forjada. Certidão de nascimento, cartão de vacinação, histórico escolar. Silvia deve ter pago bem caro por isso, mas fez um trabalho profissional. Como você descobriu que era falso? As datas não batem. Segundo os documentos oficiais, Valéria nasceu em São Luís, no Maranhão, mas procurei registros hospitalares de lá, e não existe nenhuma criança com esse nome nascida naquela data naquele local. André sentiu uma mistura de raiva e admiração pela meticulosidade de Silvia. Ela havia apagado completamente o rastro de Luna. Tem mais, continuou Ernesto. Consegui falar com vizinhos antigos do Brás. Eles lembram de quando Silvia chegou com a menina. Diziam que a criança era muito quieta, quase não falava, e que às vezes chorava durante a noite. Trauma, murmurou André. Ela estava processando a perda da mãe e a separação forçada de casa. Exato. Uma vizinha comentou que Silvia procurou ajuda psicológica para a menina durante os primeiros anos, mas sempre pagando particular, nunca usando o sistema público que deixaria rastros. Ernesto pegou outro documento. Aqui está o mais interessante. O médico que está tratando do câncer de Silvia é Júlio Rezende, oncologista do Hospital das Clínicas. Conversei com ele. Você conseguiu falar com o médico. Júlio é primo distante de Silvia, único parente que ela mantém contato. Quando soube que eu estava investigando para um caso de família, ele se abriu. Disse que Silvia vive atormentada por algo do passado. André se inclinou para a frente. Atormentada como, segundo Júlio, ela frequentemente delira durante as sessões de quimioterapia, chama por alguém chamado Teresa, pede perdão por não ter protegido a menina direito e às vezes grita que fez tudo errado. O coração de André acelerou. Silvia sabia que havia cometido um erro, mas era tarde demais para voltar atrás. Quanto tempo ela tem, Ernesto? Júlio foi bem claro. Algumas semanas, no máximo. O câncer está muito avançado. André se recostou na cadeira, processando todas as informações. Silvia estava morrendo e carregava 23 anos de culpa. Valéria não fazia ideia de quem realmente era, e ele estava no meio, tentando descobrir como reunir sua família sem destruir todas as vidas envolvidas. A outra coisa, disse Ernesto, hesitante, sobre a vida atual de Valéria. O que descobriu? Ela tem um namorado, Bruno Soares, 26 anos. Enfermeiro no Hospital das Clínicas, filho do ex-gerente da farmácia. André franziu a testa. Hélio não havia mencionado que tinha um filho. Eles estão juntos há quanto tempo? 6 meses, pelo que apurei. É um relacionamento sério. Bruno é bem visto no hospital.
trabalha no setor de pediatria. Tem uma reputação excelente. Ernesto mostrou uma foto de Bruno, um jovem alto, de cabelos escuros e sorriso gentil, saindo do hospital em companhia de Valéria. Eles se conheceram quando Silvia começou o tratamento. Bruno ajudou várias vezes com informações sobre o quadro dela, orientações para cuidados em casa. André estudou a foto. Sua filha parecia feliz ao lado do rapaz. Segurava o braço dele com carinho natural. Bruno sabe alguma coisa sobre o passado de Valéria. Não. Para ele, ela é exatamente o que aparenta. Uma jovem órfã criada pela tia no Brás. André guardou as fotos na pasta, a mente trabalhando rapidamente. Ernesto, preciso que você faça mais uma coisa. Quero que descubra a rotina exata de Silvia, quando ela vai ao hospital, quando fica sozinha em casa, quando Valéria está trabalhando. Você vai falar com ela. Vou, antes que seja tarde demais. Naquela tarde, André voltou à farmácia com um pretexto qualquer sobre conferir o estoque. Valéria estava atendendo um cliente, mas ele percebeu que ela parecia mais tensa que o normal. Tudo bem hoje? Perguntou quando ficaram sozinhos. Minha tia teve uma crise ontem à noite. Tivemos que ir para o pronto-socorro. Ela está melhor. Por enquanto, sim. Mas o médico disse que... A voz de Valéria falhou. Que talvez seja melhor eu começar a me preparar. André sentiu o impulso de consolá-la, de revelar quem era e prometer que ela nunca mais ficaria sozinha, mas sabia que seria um choque devastador. Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo, disse simplesmente. Obrigada, Sr. André. O senhor tem sido muito gentil. André observou-a voltar ao trabalho, organizando receitas médicas com a mesma precisão que Luna organizava seus desenhos na mesa do quarto. De repente, ela começou a cantarolar baixinho a melodia familiar. Que música é essa? Perguntou, tentando soar casual. Valéria parou de cantar, corando levemente. Desculpa, é um hábito bobo. É uma melodia que sempre fica na minha cabeça desde criança. Não sei nem de onde vem. É bonita. Minha tia diz que eu sempre cantava essa música quando era pequena. Ela acha que aprendi com meus pais. André precisou se afastar para não demonstrar emoção. Aquela era a música da caixinha que ele havia dado para Luna. Ela havia guardado a melodia na memória por 23 anos. No final do expediente, André estava saindo quando viu Bruno chegando para buscar Valéria. O jovem entrou na farmácia e cumprimentou André respeitosamente. Boa tarde. O senhor deve ser o novo dono da farmácia. André Silva, você é. Bruno Soares, namorado da Valéria. André o observou cuidadosamente. Bruno tinha um jeito gentil e protetor com Valéria, tocando seu rosto com carinho quando perguntou sobre Silvia. Como ela está hoje, amor? Melhor, mas foi susto ontem. André viu Bruno abraçar Valéria com ternura genuína. Era claro que o rapaz a amava de verdade, e isso trouxe uma estranha sensação de alívio. Sua filha havia encontrado alguém que cuidava dela. Foi um prazer conhecê-lo, disse Bruno, estendendo a mão para André. Valéria fala muito bem do senhor. Disse que o senhor tem sido muito compreensivo com a situação da tia Silvia. Ela é uma funcionária excepcional, respondeu André, apertando a mão do futuro. Genro, a ideia o atingiu como um raio. André os observou saindo juntos, conversando baixinho. Valéria ria de algo que Bruno havia dito, e nesse momento ela parecia exatamente com Teresa quando eram jovens, enquanto dirigia para casa. André tomou uma decisão final. No dia seguinte, enquanto Valéria estivesse trabalhando, iria procurar Silvia. Era hora de confrontar o passado e exigir toda a verdade. 23 anos de perguntas precisavam ser respondidas. E Silvia Figueira, ou Rezende, era a única pessoa que podia fazer isso. André estacionou na garagem da mansão e olhou para a foto de Luna que mantinha no parasol do carro. A mesma foto que havia mostrado para centenas de pessoas ao longo dos anos. Em breve, minha princesa, murmurou. Papai vai trazer você para casa. André passou a madrugada inteira planejando como abordar Silvia. Às 6 da manhã, já estava vestido e dirigindo em direção ao Hospital das Clínicas. Segundo as informações de Ernesto, Silvia fazia quimioterapia às segundas-feiras de manhã, e Valéria sempre a acompanhava quando não estava trabalhando. Hoje ela estaria na farmácia, dando a André a oportunidade perfeita. O hospital era um labirinto de corredores brancos,
e cheiro de desinfetante. André perguntou na recepção pelo DR, Júlio Rezende, e foi direcionado ao setor de oncologia no 5º andar. Júlio Rezende era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhos cansados que já haviam visto muita dor quando André se apresentou como André Silva, um amigo da família interessado no caso de Sílvia. O médico o recebeu em sua sala. Doutor, sei que pode parecer estranho, mas tenho motivos pessoais para entender melhor o estado de Sílvia Rezende. Júlio o estudou com atenção. Motivos pessoais. O senhor é uma história longa e complicada, mas posso garantir que não tenho intenções ruins. Na verdade, quero ajudar. André havia preparado uma versão cuidadosa da verdade. Acredito que Sílvia pode ter informações sobre uma criança que desapareceu há 23 anos. Uma criança da minha família. Júlio se inclinou para trás na cadeira, claramente intrigado. Interessante o senhor mencionar isso. Sílvia realmente vive atormentada por algo do passado. Durante as sessões de químio, quando está mais vulnerável pelos medicamentos, ela delira muito. Que tipo de delírios? Ela chama por uma mulher chamada Teresa, pede perdão constantemente, diz que não deveria ter levado a menina, que fez tudo errado. Às vezes grita que estava apenas tentando proteger alguém. O coração de André disparou. Teresa era sua esposa morta, e a menina só podia ser Luna. Doutor, quanto tempo ela tem? Júlio suspirou pesadamente. 2, talvez 3 semanas. O câncer está muito avançado. Ela recusou tratamentos mais agressivos. Disse que já sofreu demais na vida. Ela está aqui hoje. Está terminando a sessão agora. Mas, Sr. Silva, preciso avisá-lo. Ela está muito debilitada. Qualquer choque emocional forte pode ser perigoso. André agradeceu e se dirigiu à sala de quimioterapia, através da porta de vidro. Viu Sílvia sentada numa poltrona reclinável. Conectada a uma bolsa de soro, aos 67 anos, ela estava irreconhecível. Magra demais, careca, com a pele amarelada. Mas os olhos eram os mesmos, os olhos inteligentes e determinados da cunhada que ele havia conhecido 25 anos atrás. Uma enfermeira saiu da sala. Ela já terminou? Perguntou André. Sim. Só está descansando um pouco antes de ir embora. O senhor é familiar. Sou. Um amigo antigo. André entrou na sala devagar. Sílvia estava de olhos fechados, respirando lentamente, quando ele se aproximou. Ela abriu os olhos e o focalizou. A reação foi imediata e devastadora. Sílvia ficou pálida como papel. Os olhos se arregalaram de terror, e ela começou a tremer violentamente. Não pode ser, sussurrou com voz rouca. Oi, Sílvia, disse André suavemente, puxando uma cadeira para perto dela. Precisamos conversar. André, meu Deus, como eu a encontrei. André se sentou, mantendo uma distância respeitosa. Foi mais fácil do que imagina. Minha filha trabalha numa farmácia no Brás. Sílvia fechou os olhos e uma lágrima escorreu por sua face emaciada. Ela não sabe, né? Perguntou André, embora já conhecesse a resposta. Não sabe? Nunca soube. Por que, Sílvia? Por que fez isso? Sílvia respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para uma confissão que guardava há décadas. Você não entende. Teresa chegou em casa naquela noite desesperada, chorando, com Luna nos braços. Continue. Ela disse que vocês tinham brigado feio, que você tinha descoberto sobre o outro homem, que estava fora de si. Ela estava com medo, André. Medo de você. André sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Medo de mim. Teresa me contou que você tinha ciúmes doentios, que controlava tudo na vida dela, que ela não aguentava mais. Disse que quando contou sobre o espanhol, você explodiu de raiva. As memórias daquela noite voltaram com força total. A discussão havia sido intensa mesmo, mas André nunca imaginara que Teresa estava com medo dele. Ela pediu para eu ficar com Luna até vocês resolverem as coisas. Disse que ia voltar para casa, conversar com você, acalmar os ânimos. E você aceitou. Claro que aceitei. Era minha irmã. E ela estava desesperada. Luna chorava sem parar, perguntando por que o papai estava bravo com a mamãe. Sílvia parou para respirar, o esforço da conversa claramente a exaurindo, quando soube do acidente no dia seguinte. André, eu entrei em pânico. Teresa havia morrido.
Luna estava comigo. E tudo o que eu sabia sobre você vinha das queixas da minha irmã. Que queixas? Que você viajava demais. Que Luna perguntava se tinha pai de verdade. Que Teresa se sentia sozinha e abandonada. Ela disse que você só pensava no trabalho, que nunca estava presente. André fechou os olhos. A culpa o esmagando. Tudo isso era verdade. Ele havia sido um marido e pai ausente, sempre priorizando os negócios. Mas isso não justifica o que você fez, Silvia. Você me roubou 23 anos com minha filha. Eu sei. Silvia soluçou. Eu sei que foi errado, mas naquele momento, com Luna traumatizada, sem entender onde estava a mãe, eu pensei que estava protegendo ela. Protegendo de quê? De você, de um pai que ela mal conhecia, que havia feito a mãe chorar, que podia ser violento. Eu nunca encostei um dedo na Teresa. Mas ela tinha medo, André. Ela tinha medo de você. André se levantou e caminhou até a janela. Tentando processar tudo, Teresa tinha medo dele. Sua própria esposa achava que ele podia ser perigoso para Luna. Durante quanto tempo você planejou fugir com ela? No início, não planejei nada. Pensei que fosse só por alguns dias, até encontrar outros parentes. Alguém que pudesse cuidar dela melhor. Mas Luna estava tão traumatizada. Silvia limpou as lágrimas com as costas da mão trêmula. Ela esqueceu completamente quem era. Não lembrava do próprio nome. Não lembrava de você. Não lembrava da casa. O médico disse que era amnésia dissociativa, uma proteção da mente dela contra a dor. E você aproveitou isso. Aproveitei, admitiu Silvia, a voz carregada de culpa. Quando vi que ela não lembrava de nada, pensei que talvez fosse melhor assim, que ela podia ter uma vida nova, sem o trauma de ter perdido a mãe, sem um pai ausente que ela mal conhecia. André voltou para a cadeira, se sentando pesadamente. Você mudou de nome, forjou documentos, criou uma nova identidade para ela. Gastei todas minhas economias nisso. Vivi como fugitiva por 2 anos, mudando de cidade, até ter certeza de que ninguém estava nos procurando no interior. Eu nunca parei de procurar. Eu soube, anos depois, soube que você contratava investigadores, que oferecia recompensas, mas já era tarde demais. Luna havia se tornado Valéria. Eu era sua tia Silvia. Ela estava feliz. Feliz. André se inclinou para a frente. Ela tem pesadelos, Silvia. Ela vive com uma sensação de vazio, de que algo está faltando na vida dela. Eu sei, sussurrou Silvia. Eu sempre soube, mas não sabia mais como voltar atrás. Como explicar 23 anos de mentira. E agora você está morrendo, levando toda a verdade com você. Silvia o encarou diretamente. É por isso que você está aqui, não é? Você quer que eu conte tudo para ela antes de morrer? André não respondeu imediatamente. Era exatamente isso que queria, mas vendo Silvia naquele estado, percebeu a complexidade da situação. Ela te ama, Silvia. Para ela, você é a mãe que ela perdeu. Se descobrir a verdade agora, vai me odiar. Vai odiar a única mãe que conhece. Provavelmente Silvia fechou os olhos novamente. E você? O que vai fazer? Não sei, ainda não sei. Eles ficaram em silêncio por longos minutos. Finalmente, Silvia falou. André, tem uma coisa que você precisa saber. Sobre Teresa e aquela noite. O quê? O espanhol? Era mentira? André franziu a testa. Como assim? Teresa inventou a história do outro homem para fazer você ter ciúmes. Para fazer você perceber que estava perdendo a família. Ela não queria se separar. André, ela queria que você desse mais atenção para ela e para Luna. O mundo de André desabou. Teresa havia morrido achando que ele a odiava por uma mentira que ela mesma havia contado. E ele havia perdido 23 anos com Luna por causa de um mal-entendido trágico. Ela me contou a verdade naquela noite, antes de sair de casa. Disse que inventou tudo porque estava desesperada. Que você não dava atenção para a família. Que Luna perguntava se tinha pai de verdade. André se levantou bruscamente, caminhando em círculos pela pequena sala. Minha esposa morreu achando que eu a odiava. Minha filha cresceu sem saber quem é. Tudo por causa de uma mentira. André, 23 anos. Silvia, 23 anos da vida da minha filha. Silvia tentou se levantar da poltrona, mas estava fraca demais. Eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas você tem Luna de volta agora. Você pode reconstruir. Ela nem sabe quem eu sou.
Então conte para ela, antes que eu morra, e leve tudo isso comigo. André parou de caminhar e olhou para Silvia. Havia uma determinação final em seus olhos. Você vai contar para ela, Silvia. Nós vamos contar juntos. Silvia chegou em casa mais cansada que o usual após a sessão de quimioterapia. Valéria percebeu imediatamente que algo estava diferente. Não apenas o cansaço físico, mas uma agitação emocional que ela não conseguia esconder. Tia, tudo bem? Você está mais pálida que o normal, disse Valéria, ajudando Silvia a se sentar no sofá da sala. Estou bem, filha. Só cansada. Mas Silvia não estava bem. O encontro com André havia revolvido 23 anos de culpa represada. Ela sabia que não tinha muito tempo, e a presença dele havia tornado inevitável o que ela vinha adiando: contar a verdade para Valéria. Naquela noite, Silvia ficou acordada na cama, ouvindo Valéria se mexer no quarto ao lado, sempre que a doença piorava. Valéria dormia mal, preocupada. Era uma ironia cruel. A menina que ela havia protegido agora cuidava dela com a mesma dedicação que Teresa teria. Na manhã seguinte, enquanto Valéria se arrumava para trabalhar, Silvia tomou uma decisão. Filha, hoje, quando você voltar do trabalho, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Valéria parou de escovar o cabelo e olhou para Silvia através do espelho do quarto. Que tipo de conversa? Você está me preocupando. É sobre sua família verdadeira. O sangue de Valéria gelou. Minha família verdadeira, tia. Você é minha família verdadeira. Silvia respirou fundo. Já arrependida de ter tocado no assunto, mas sabendo que não podia mais voltar atrás. Vamos conversar quando você voltar. Está bem. E Valéria, tem uma pessoa que eu quero que você conheça. Que pessoa? Você vai entender quando chegar em casa. Valéria saiu para o trabalho com um nó no estômago. Durante todo o dia na farmácia, não conseguiu se concentrar direito. André percebeu sua distração quando chegou para sua visita matinal de supervisão. Você está bem hoje? Parece preocupada. Minha tia quer conversar comigo sobre algo importante hoje à noite. Ela mencionou minha família verdadeira e disse que tem alguém para eu conhecer. André sentiu o coração acelerar. Silvia estava cumprindo o combinado. Deve ser algo bom, disse ele, tentando soar reconfortante. Não sei. Ela estava estranha ontem depois da químio. Mais estranha que o normal. André passou o resto do dia ansioso. Às 5 da tarde. Ligou para Silvia. Você tem certeza de que quer fazer isso hoje? Tenho que fazer, André. Não posso morrer levando isso comigo. Como quer que eu apareça lá, diga que é um amigo meu que tem informações sobre o passado dela. Deixa que eu conduzo o resto. André chegou à casa de Silvia às 7 da noite. Valéria havia chegado do trabalho há poucos minutos e ainda estava trocando de roupa quando a campainha tocou. Quem será? Murmurou ela, descendo as escadas de chinelos e uma blusa casual. Silvia abriu a porta e André entrou, cumprimentando-a formalmente como se fossem apenas conhecidos. Boa noite, Silvia. Boa noite, André. Muito obrigada por vir. Valéria apareceu na sala e ficou surpresa ao ver o patrão. Sr. André, o que o senhor está fazendo aqui? André e Silvia trocaram um olhar carregado de significado. Valéria, senta aqui comigo, disse Silvia, dando tapinhas no sofá. André tem algumas informações sobre sua família que você precisa ouvir. Valéria se sentou devagar, a desconfiança evidente no rosto. Que informações? E como vocês se conhecem? Silvia segurou as mãos de Valéria entre as suas. Filha, o que vou te contar agora vai ser muito difícil de ouvir. Mas você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Que verdade, tia? Você está me assustando. Silvia olhou para André, que acenou encorajadoramente. Valéria, você não é órfã. Seus pais não morreram num acidente quando você era bebê. O rosto de Valéria perdeu toda a cor. Como assim? Sua mãe realmente morreu num acidente. Mas isso aconteceu quando você já tinha 6 anos. E seu pai? Silvia olhou para André. Seu pai está vivo. Valéria soltou as mãos de Silvia e se levantou bruscamente. Do que vocês estão falando, tia? Isso não faz sentido nenhum. Valéria, por favor, senta e deixa eu explicar tudo. Não. Primeiro me explica o que esse homem está fazendo na nossa casa falando da minha família. André se levantou devagar. Valéria,
Eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valéria olhou de André para Sílvia, depois de volta para André, como se tentasse processar palavras em uma língua estrangeira. Isso é uma piada de muito mau gosto, disse finalmente, a voz tremendo. Não é piada, filha, disse Sílvia suavemente. Seu nome verdadeiro é Luna Figueira. Você é filha de André Figueira e Teresa Figueira. Minha irmã. Valéria se sentou pesadamente na poltrona, as pernas falhando. Sua irmã. Teresa era minha irmã mais nova. Você vivia numa mansão em Perdizes com seus pais. Tinha uma caixa de música que tocava todas as noites. Pare, sussurrou Valéria tocando a testa. Por favor, pare. Mas as memórias começaram a vir como uma enxurrada. A caixa de música, a mansão branca, o jardim com flores, a voz masculina sussurrando palavras carinhosas. André se aproximou cautelosamente. Os anjos não têm pressa, minha princesa. Era isso que eu dizia para você todas as noites antes de você dormir. Valéria o encarou, os olhos se enchendo de lágrimas. Não pode ser. Sílvia foi até um armário antigo e retirou uma caixa de sapatos empoeirada, colocou-a na mesa de centro com mãos trêmulas. Guardei tudo isso durante 23 anos, disse, abrindo a caixa. Dentro estavam fotos de uma menina de cabelos castanhos e olhos verdes brincando num jardim, sendo empurrada num balanço por um homem que Valéria reconheceu imediatamente como uma versão mais jovem de André. Havia também a caixa de música, a mesma dos seus sonhos, e documentos oficiais. Valéria pegou uma das fotos com mãos tremendo. Era ela, sem dúvida, a mesma cicatriz na testa, a mesma marca de nascimento no pulso. Meu Deus! Sou eu! É você, minha princesa! Disse André, a voz embargada. É você! Mas em vez de alívio ou alegria, Valéria explodiu de raiva. Você sabia! Gritou para André. Sabia quem eu era desde o primeiro dia na farmácia. Valéria! Foi por isso que comprou a farmácia. Foi por isso que me contratou como gerente. Tudo foi mentira. André tentou se aproximar, mas ela recuou. Não chegue perto de mim. Ela se virou para Sílvia, os olhos ardendo de fúria e dor. E você me mentiu a vida inteira. Você me roubou de minha família. Filha, eu posso explicar. Me explica então. Me explica por que destruiu minha vida. Por que me fez acreditar que era órfã? Sílvia começou a chorar. Eu estava tentando te proteger. Proteger de quê? André interveio. Sílvia estava protegendo você de mim. Sua mãe havia dito para ela que eu era um pai ausente, que você mal me conhecia. Isso é verdade. Valéria se virou para André. Você era um pai ruim. André abaixou a cabeça. Eu viajava muito a trabalho. Sua mãe se sentia sozinha. Você perguntava se tinha pai de verdade. Eu falhei como pai e como marido. E por isso você acha que tinha o direito de me roubar. Valéria gritou para Sílvia. De apagar minha identidade. Na noite do acidente, Teresa chegou em casa desesperada com você no colo. Vocês tinham brigado feio, André. Ela estava com medo. Medo de quê? Medo de que André pudesse ser violento. Medo de que você não estivesse segura com ele. Valéria olhou para André. Você batia na minha mãe. Nunca. André explodiu. Eu nunca encostei um dedo na sua mãe. Não, mas vocês brigavam. Brigávamos. Principalmente porque eu viajava demais e ela se sentia abandonada. Sílvia continuou com a voz fraca. Teresa me pediu para ficar com você até resolverem as coisas. Ela voltou para casa para conversar com André, mas o acidente aconteceu no caminho. E você decidiu me sequestrar. Eu decidi te proteger. Você estava traumatizada, não lembrava de nada. Chorava o tempo todo. Porque minha mãe tinha morrido, gritou Valéria. Eu tinha o direito de chorar. Filha, você era só uma criança. E você achou que tinha o direito de decidir minha vida? Valéria correu para o quarto e voltou com uma mala, começando a jogar roupas dentro dela freneticamente. O que você está fazendo? Perguntou Sílvia, alarmada. Saindo daqui, não consigo mais olhar para você. Valéria, para, disse André. Você não precisa sair. Vamos conversar. Conversar. Ela riu amargamente. 23 anos. Vocês me roubaram 23 anos. Ela fechou a mala e se dirigiu à porta. Aonde você vai? Perguntou Sílvia desesperada. Qualquer lugar que seja longe de vocês dois.
Valéria, por favor, implorou André. Eu sei que está com raiva, mas não faz isso. Não desaparece de novo. De novo. Ela se virou para ele. Eu nunca desapareci. Eu fui sequestrada. E agora estou escolhendo sair. Ela abriu a porta e saiu, batendo-a com força. André e Silvia ficaram sozinhos na sala, ouvindo os passos de Valéria se afastando pela rua. E agora? Sussurrou Silvia. André olhou para a caixa de fotos espalhadas sobre a mesa. Agora perdemos ela de novo. E desta vez, a culpa é nossa. Valéria correu pelas ruas do Brás sem destino certo. A mala pesada batendo contra sua perna a cada passo. As lágrimas embaçavam sua visão, mas ela continuava andando, fugindo da casa que por 23 anos havia chamado de lar e que agora se revelava um castelo de mentiras. Parou numa praça pequena algumas quadras depois, ofegante e desorientada. Sentou-se num banco sob um poste de luz e finalmente permitiu que o choque da revelação a atingisse em toda sua força. Luna Figueira. Seu nome era Luna Figueira. Fechou os olhos e tentou acessar as memórias que Silvia havia despertado. Imagens fragmentadas começaram a se formar. Uma escada de mármore, um quarto cor-de-rosa, uma mulher loira de sorriso doce que só podia ser sua mãe verdadeira. Teresa. Sua mãe se chamava Teresa. O telefone tocou. Era Bruno. Amor, onde você está? Passei na farmácia para te buscar e o André disse que você já tinha saído. Valéria enxugou as lágrimas, tentando controlar a voz. Bruno, pode me buscar. Estou na praça do Largo da Concórdia. Claro, mas o que aconteceu? Você está bem? Não estou bem. Preciso conversar com você. Bruno chegou 15 minutos depois, dirigindo a moto que usava para ir ao hospital. Quando viu Valéria no banco com uma mala ao lado, ficou alarmado. Valéria, o que está acontecendo? Ela subiu na garupa sem responder. Me leva para sua casa, por favor. Bruno morava num apartamento pequeno e organizado a algumas quadras do hospital. Quando chegaram, Valéria se jogou no sofá e finalmente desabou, chorando convulsivamente. Ei, calma. Bruno se sentou ao lado dela, passando os braços ao redor de seus ombros. Me conta o que aconteceu. Entre soluços, Valéria contou tudo. Bruno a ouvia em silêncio crescente, seus olhos se arregalando conforme a história se desenrolava. Espera, você está dizendo que a tia Silvia não é sua tia de verdade? Ela é minha tia. Mas ela me sequestrou, Bruno, quando eu tinha 6 anos. E esse André, seu chefe, é meu pai verdadeiro. Bruno se levantou e caminhou até a janela, passando as mãos pelos cabelos. Meu Deus, Valéria, isso é insano. Eu não sei mais quem eu sou, disse ela, abraçando um travesseiro. Minha vida inteira foi uma mentira. Bruno voltou para o sofá e segurou suas mãos. Você é a Valéria que eu amo. Isso não muda. Mas mudou tudo, meu nome, minha história, minha família. Eu nem sei como me chamar. Você é quem você escolher ser. Valéria olhou para ele através das lágrimas. Como você pode estar tão calmo? Seu pai demitiu a namorada dele do emprego. E agora descobre que ela é filha de um magnata que comprou a farmácia só para se aproximar dela. Bruno sorriu tristemente. Meu pai sempre foi um idiota. Mas eu te amo independente de quem seja seu pai ou quanto dinheiro ele tenha. Enquanto isso, de volta à casa no Brás, André permanecia com Silvia, que havia entrado em colapso após a saída de Valéria. Ela me odeia, chorava Silvia. Depois de 23 anos cuidando dela, ela me odeia. Ela está em choque, disse André, embora ele próprio estivesse destruído. Precisa de tempo para processar tudo. Não tenho tempo, André. Tenho algumas semanas, no máximo. André se levantou e começou a andar pela sala pequena. Silvia, preciso entender uma coisa. Por que você nunca tentou me procurar? Mesmo depois que Luna cresceu? Mesmo quando viu que eu nunca parei de procurar? Silvia enxugou o rosto com um lenço de papel. No começo, estava convencida de que estava fazendo a coisa certa. Luna estava tão traumatizada, tinha esquecido completamente quem era. Mas e depois, quando ela virou adolescente, adulta? Quanto mais tempo passava, mais impossível ficava explicar como eu diria que passei 10, 15 anos mentindo. E ela estava feliz, André. Ela tinha uma vida, estudos, amigos.
André parou na frente do retrato de Valéria na estante. Ela estava feliz, mas sempre sentiu que algo estava faltando. Você viu os pesadelos, a sensação de vazio? Eu sei. Sempre soube que uma parte dela estava procurando algo que não conseguia nomear. André pegou a caixa de música que ainda estava sobre a mesa. Posso levar isso? Claro. É dela por direito. André deu corda na caixinha, e a melodia familiar encheu a sala. Era a mesma música que Luna cantarolava na farmácia. A mesma que ficara gravada em sua memória por 23 anos. Ela lembra da música, disse ele. Home. Subconscientemente ela lembra. Lembra de muita coisa. Às vezes me perguntava sobre sonhos estranhos que tinha, sobre uma casa grande, um jardim. Por que nunca contou a verdade quando ela perguntava? Porque tinha medo. Medo de perder a única família que me restava. Medo de enfrentar as consequências do que fiz. André se sentou pesadamente. E agora perdemos ela mesmo assim, no apartamento de Bruno. Valéria havia parado de chorar e estava sentada no chão da sala, cercada pelas fotos que André havia trazido de volta de sua infância. Bruno preparava um chá na cozinha quando ouviu ela sussurrar algo. O que foi? Perguntou, se aproximando. Os anjos não têm pressa, minha princesa. Ela repetiu, tocando uma foto onde aparecia no colo de André. Ele costumava dizer isso para mim. Você está lembrando. Está voltando tudo, aos poucos. Mas está voltando. Valéria pegou outra foto. Esta de uma mulher loira e bonita. Minha mãe era linda, disse, a voz cheia de saudade. Eu lembro do perfume dela. Lembro de como ela cantava para mim no banho. Bruno se sentou ao lado dela no chão. Deve ser muito confuso recuperar memórias depois de tanto tempo. É como se duas vidas diferentes estivessem se encontrando dentro da minha cabeça. A Luna que eu era e a Valéria que me tornei. E agora? O que você quer fazer? Valéria ficou em silêncio por longos minutos, estudando as fotos. Não sei, estou com raiva da Silvia, mas também ela cuidou de mim a vida toda, me deu amor, educação, uma casa. E seu pai, meu pai, ela tocou a foto onde André a empurrava num balanço. Eu lembro dele sendo carinhoso comigo. Lembro de domingos no jardim, de histórias na hora de dormir. Mas também lembro dele viajando muito. Lembro da minha mãe chorando às vezes, de brigas que eu não entendia. Bruno pegou sua mão. Pessoas mudam, Valéria. Talvez ele seja diferente agora. Ou talvez ele só queira recuperar a filha perdida por culpa, não por amor verdadeiro. O telefone de Valéria tocou. Era André. Ela olhou para Bruno, indecisa. Atende. Ele encorajou. Você precisa conversar com ele uma hora ou outra. Alô? Valéria? É o André. Você está bem? Fisicamente. Sim. Onde você está? Posso ir te buscar. Não. Ainda não estou pronta para te ver. Eu entendo. Mas quero que saiba que sinto muito por tudo. Por ter sido um pai ausente. Por você ter passado por isso. Por não ter te encontrado antes. Valéria respirou fundo. Por que demorou 23 anos para me encontrar? Porque Silvia fez um trabalho perfeito apagando seus rastros. E por quê? Porque eu estava procurando pela Luna de 6 anos, não pela Valéria de 29. E se eu quiser continuar sendo Valéria? A pergunta pegou André desprevenido. Você quer continuar sendo Valéria? Não sei ainda, mas se quiser, você vai aceitar. Eu vou aceitar qualquer coisa que te faça feliz. Você pode ser Luna, pode ser Valéria, pode ser quem você quiser. Eu só quero fazer parte da sua vida novamente. Valéria olhou para Bruno, que acenou encorajadoramente. Preciso de alguns dias para pensar em tudo isso. Claro. Quanto tempo precisar. E quero que você saiba que estou feliz por você estar vivo. Parte de mim sempre quis ter um pai de verdade. A voz de André falhou. E eu sempre quis ter minha filha de volta. Depois que desligou, Valéria se deitou no sofá, exausta emocional e fisicamente. Bruno. Sim. E independente do que eu decidir sobre meu pai e sobre a Silvia, você vai ficar comigo. Bruno se deitou ao lado dela, puxando-a para seus braços. Sempre. Você é minha família agora também. Valéria fechou os olhos, ouvindo mentalmente a melodia da caixa de música pela primeira vez em 23 anos. Sabia de onde vinha aquela música,
E pela primeira vez em muito tempo, não se sentia completamente sozinha no mundo. Mas ainda havia muitas decisões difíceis pela frente. Valéria passou 3 dias no apartamento de Bruno, alternando entre momentos de clareza mental e episódios de choro incontrolável. Bruno havia pedido folga no hospital para ficar com ela, e juntos tentavam processar a magnitude da revelação que havia virado suas vidas de cabeça para baixo. Na manhã do segundo dia, Valéria estava sentada na varanda pequena do apartamento, quando mais memórias começaram a emergir. Desta vez, vieram como um filme nítido, não mais fragmentos confusos. "Bruno, vem aqui", chamou ela, a voz estranha. "O que foi?" "Estou lembrando da noite do acidente." Bruno se sentou ao lado dela, segurando sua mão. "Quer contar?" "Papai e mamãe estavam brigando muito. Eu estava no meu quarto, mas consegui ouvir os gritos lá de baixo." A voz de Valéria tremeu. Mamãe estava chorando, dizendo que não aguentava mais ficar sozinha. E aí, ela subiu correndo, me pegou no colo ainda de pijama e disse que íamos passar a noite na casa da tia Silvia. Eu perguntei por que papai estava bravo, e ela disse que era coisa de adulto. Valéria parou, as lágrimas escorrendo silenciosamente. A viagem até a casa da tia Silvia foi terrível. Estava chovendo muito, e mamãe dirigia chorando. Eu ficava perguntando se ia ver papai no dia seguinte, e ela só dizia: "Não sei, Luna, não sei." "Você lembra de ter chegado na casa da Silvia?" "Lembro." Tia Silvia ficou muito preocupada quando nos viu. Mamãe me colocou no quarto de hóspedes e disse que ia voltar para casa conversar com papai, que tudo ia ficar bem. A voz de Valéria quebrou completamente. Ela me deu um beijo na testa e disse: "Mamãe te ama muito, minha princesa. Nunca esquece disso." Foram as últimas palavras que ela disse para mim. Bruno a abraçou enquanto ela soluçava. "E você ficou esperando ela voltar?" "Fiquei, tia Silvia tentava me distrair. Mas eu só queria minha mamãe e meu papai no dia seguinte, quando soube que mamãe tinha morrido. Eu acho que minha mente simplesmente não conseguiu processar. Foi como se tudo tivesse apagado. Enquanto isso, André vivia seu próprio inferno. Havia passado as 3 últimas noites sem dormir, alternando entre a euforia de ter encontrado Luna e o desespero de tê-la perdido novamente. Desta vez, por culpa própria, na manhã do segundo dia, ele recebeu uma ligação que mudaria tudo. "André, aqui é o Júlio Rezende, médico da Silvia. Doutor, como ela está? É sobre isso que estou ligando. Silvia teve uma complicação ontem à noite. Está internada em estado grave." André sentiu o sangue gelar. "Grave como? O fígado está falhando. É questão de horas. Talvez um dia no máximo. E Valéria sabe. Esse é o problema. Não conseguimos localizá-la. Silvia está pedindo por ela desesperadamente." André desligou o telefone e imediatamente ligou para Valéria. Ela atendeu no 3º toque. "André, Valéria, preciso te contar uma coisa. Silvia está internada. Está muito mal." Houve um silêncio longo do outro lado da linha. "Mal como? Os médicos dizem que é questão de horas." Valéria sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. "Ela está pedindo por você", continuou André. "Quer se despedir? Eu não sei se consigo ver ela agora. Valéria, eu sei que está com raiva, e tem todo o direito de estar. Mas ela cuidou de você por 23 anos, independente dos erros que cometeu. Ela te amou." Valéria olhou para Bruno, que ouvira toda a conversa. "Você precisa ir", disse ele suavemente. "Vai se arrepender se não for." 1 hora depois, Valéria e Bruno estavam no hospital. André os esperava na recepção. Visivelmente abalado quando viu Valéria, seus olhos se encheram de alívio. "Obrigado por vir. Como ela está?" "Consciente, mas muito fraca." "O Derrer, Júlio disse que ela tem uma coisa importante para te contar." Eles subiram juntos até o 5º andar. No corredor da UTI, André parou. "Valéria, antes de você entrar, quero que saiba que não importa o que Silvia disser agora. Ela te amou do jeito dela. Pode ter sido errado, mas foi amor." Valéria acenou e entrou no quarto. Silvia estava conectada a vários aparelhos, mas abriu os olhos quando sentiu a presença dela. "Filha, você veio." Valéria se aproximou da cama, ainda hesitante. "Tia, eu sei que está com raiva de mim. Tenho que te contar uma coisa antes de morrer." "O que?"
Silvia respirou com dificuldade. Você está grávida. Valéria ficou em choque. O quê? Notei os sinais nas últimas semanas. Os enjoos matinais, o cansaço, os seios sensíveis. Falei com Júlio. Ele confirmou pelos seus exames de rotina. Valéria se sentou pesadamente na cadeira ao lado da cama. Grávida. Como? 2 semanas, talvez 3, do Bruno. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Valéria. Mas desta vez não eram de raiva ou tristeza. Era uma mistura complexa de emoções. Por que não me contou antes? Porque queria que você descobrisse numa situação melhor, não no meio de todo esse caos. Silvia segurou a mão de Valéria, com o pouco de força que lhe restava. Filha, eu sei que cometi um erro terrível, mas juro por Deus que fiz tudo por amor. Quando vi você traumatizada, sem memória, achei que estava te protegendo. Tia, me perdoa. Não consigo morrer sem saber que você me perdoa. Valéria olhou para a mulher que havia sido sua mãe por 23 anos. Apesar de toda a raiva, não conseguia negar o amor que sentia por ela. Eu te perdoo e eu te amo, mesmo com toda essa confusão. Silvia sorriu pela primeira vez em dias. E seu pai? Você vai dar uma chance para ele? Não sei ainda. Dá, filha. Ele te procurou por 23 anos. Nunca desistiu de você. Silvia tossia entre as palavras, claramente se esforçando para continuar. Tem uma coisa que guardei todos esses anos. Ela fez sinal para Valéria abrir a gaveta do criado mudo ao lado da cama. Dentro havia um envelope amarelado. É uma carta que sua mãe Teresa escreveu para André antes de morrer. Ela nunca teve chance de entregar. Valéria pegou o envelope com mãos trêmulas. O que diz? Lê para ele. Vai explicar muita coisa sobre aquela noite, Dedé. Júlio entrou no quarto para verificar os aparelhos. Como ela está? Perguntou Valéria. Não vai demorar muito, disse ele honestamente. Talvez algumas horas. Valéria passou o resto do dia no hospital. Bruno havia ido embora para buscar roupas e algumas coisas pessoais, prometendo voltar. André permaneceu na sala de espera, respeitando o espaço de que Valéria precisava com Silvia. Por volta das 6 da tarde, Valéria saiu do quarto e encontrou André. Ela quer falar com você? André entrou no quarto onde Silvia estava visivelmente mais fraca. André, obrigada por ter deixado ela se despedir de mim. Silvia, apesar de tudo, você cuidou da minha filha quando eu não pude. Sou grato por isso. Cuida bem dela. E do bebê que está a caminho? André arregalou os olhos. Bebê, ela está grávida. Ainda não sabe direito como lidar com a notícia. André sentiu uma onda de emoções contraditórias. Ia ser avô. Sua filha estava construindo uma família própria. André, me promete uma coisa. O que for, deixa ela escolher quem quer ser. Se quiser continuar sendo Valéria, respeita. Se quiser voltar a ser Luna, apoia, mas não força nada. Prometo. Silvia fechou os olhos, finalmente em paz. Agora pode me deixar morrer tranquila. Às 3 da madrugada, Silvia Figueira Rezende morreu em seu sono. Valéria estava segurando sua mão. André estava na sala de espera. E Bruno havia acabado de voltar ao hospital. Quando Doetri, Júlio confirmou o óbito. Valéria saiu do quarto como um fantasma. André se levantou ao vê-la. Valéria. Ela se foi. Disse simplesmente, caindo nos braços dele pela primeira vez em 23 anos. Pai e filha se abraçaram. E desta vez, ambos sabiam exatamente quem eram. O velório de Silvia foi realizado numa capela pequena no Brás, frequentada principalmente por vizinhos e colegas de trabalho que a conheciam como a tia Silvia, que havia criado Valéria sozinha. André pagou por tudo discretamente, mas permaneceu em segundo plano, respeitando o luto da filha. Valéria estava sentada na primeira fileira, ainda processando as últimas 72 horas. A morte de Silvia, a revelação da gravidez e a carta de Teresa que ainda não havia tido coragem de abrir. Bruno não saía do seu lado, oferecendo o apoio silencioso de que ela precisava. Durante a cerimônia, várias pessoas se aproximaram para dar condolências. Dona Olívia, a senhora diabética que Valéria havia ajudado na farmácia, segurou suas mãos com carinho. Sua tia era uma mulher boa, filha. Criou você com muito amor. Obrigada, Dona Olívia. E esse moço ali... Ela apontou discretamente para André, que estava nos fundos da capela. Também parece ser boa pessoa.
Vi ele pagando pelo enterro, organizando tudo para você não se preocupar. Valéria olhou para trás e encontrou os olhos de André. Ele acenou levemente, um gesto respeitoso e cuidadoso. Após o sepultamento, as pessoas se dispersaram gradualmente. Valéria ficou sozinha ao lado do túmulo com Bruno, while André aguardava a uma distância respeitosa. Você acha que ela me perdoou mesmo? Perguntou Valéria, olhando a terra fresca sobre o caixão. Tenho certeza que sim, respondeu Bruno. E você? Conseguiu perdoar ela? Estou tentando. É complicado perdoar alguém que você ama por ter feito algo terrível por amor. Bruno abraçou Valéria por trás. E seu pai? Vai falar com ele? Valéria respirou fundo. Acho que sim. Ele esperou todo esse tempo por mim. O mínimo que posso fazer é ter uma conversa de verdade com ele. Eles se aproximaram de André, que estava encostado no carro a alguns metros de distância. André, quer ir tomar um café? Precisamos conversar. André sentiu o coração acelerar. Claro, onde vocês querem ir? Na padaria perto de casa, da casa da Sílvia, corrigiu Valéria. Ainda não sei que lugar é minha casa agora. Os três se sentaram numa mesa no fundo da padaria familiar que Sílvia frequentava há anos. O dono, seu Antônio, ofereceu seus pêsames e serviu café e pão de açúcar sem cobrar nada. Valéria, começou André cuidadosamente. Antes de mais nada, quero que saiba que não espero nada de você. Não espero que me chame de pai. Não espero que venha morar comigo. Não espero que mude sua vida por minha causa. O que você espera então? Uma chance. Uma chance de conhecer a mulher incrível que minha filha se tornou. E talvez, aos poucos, fazer parte da sua vida? Valéria mexeu o açúcar no café, pensativa. Bruno me contou sobre a gravidez. André assentiu. Como você se sente em relação a isso? Assustado? Animado? Confuso? Respondeu André honestamente. Vai ser estranho ser avô antes de ter tido a chance de ser pai de novo. E se eu decidir que quero continuar sendo Valéria? Se eu não quiser voltar a ser Luna? André olhou diretamente nos olhos dela. Então você vai ser Valéria. O nome não muda quem você é. E se eu quiser manter minha vida simples aqui no Brás? Se eu não quiser fazer parte do seu mundo de empresário? Então eu aprendo a fazer parte do seu mundo. Valéria estudou o rosto de André, procurando sinais de mentira ou manipulação. Mas encontrou apenas sinceridade e um amor paternal que ela podia sentir mesmo sem lembrar completamente dele. Tenho uma coisa para te dar, disse ela, tirando o envelope amarelado da bolsa. Sílvia guardou isso por 23 anos. É uma carta da minha mãe para você. André pegou o envelope com mãos trêmulas. O papel estava amarelado pelo tempo, mas ele reconheceu imediatamente a caligrafia delicada de Teresa. Você quer que eu leia agora? Acho que sim. Talvez explique algumas coisas. André abriu o envelope cuidadosamente e desdobrou as 2 folhas escritas à mão. Começou a ler em silêncio, mas Valéria pediu. Lê em voz alta. Eu tenho o direito de saber o que minha mãe pensava. André limpou a garganta e começou. Meu querido André, se você está lendo esta carta, é porque algo terrível aconteceu comigo. E eu não tive a chance de te pedir perdão pessoalmente pelo que fiz hoje. Eu menti para você sobre o espanhol. Não existe nenhum homem na Espanha. Inventei tudo numa tentativa desesperada de fazer você perceber que estava perdendo sua família. André, eu não queria me separar de você. Eu queria que você ficasse mais em casa, que passasse mais tempo com Luna, que fosse o pai presente que eu sei que você pode ser, mas não sabia mais como te alcançar. Você viajava tanto que Luna me perguntava se tinha pai de verdade. Uma vez ela desenhou nossa família e desenhou só eu e ela. Quando perguntei por que não tinha desenhado o papai, ela disse: Papai só aparece nos fins de semana, mamãe. Ele não mora aqui. Aquilo partiu meu coração. Eu inventei a história do outro homem porque queria que você sentisse ciúmes, que percebesse que podia me perder, que lutasse por nós. Foi uma manipulação cruel e estúpida. E peço seu perdão. Quando confessei a mentira hoje e você ficou furioso, eu entendi. Tinha todo o direito de estar bravo comigo. Mas quando você gritou que não aguentava mais nossas brigas, que talvez fosse melhor mesmo nos separarmos, eu entrei em pânico. Levei Luna para a casa da Sílvia porque estava com medo. Não medo de que você fosse me machucar fisicamente, mas medo de que nosso casamento estivesse realmente acabado. Queria tempo para pensar, para você se acalmar, para encontrarmos uma solução. André,
Eu te amo, sempre te amei, e sei que você nos ama também, mesmo que trabalhe demais para demonstrar isso. Luna adora você. Ela vive esperando você chegar das viagens, guarda desenhos para te mostrar, inventa histórias para te contar na hora de dormir. Você é o herói dela, mesmo estando longe. Se algo acontecer comigo, por favor, seja o pai presente que Luna merece. Não deixe o trabalho consumir sua vida a ponto de você perder os momentos importantes com ela. E se um dia ela me esquecer, conte para ela que sua mãe a amava mais que a própria vida, e que meu maior arrependimento é não ter lutado melhor pelo nosso casamento. Com todo o meu amor e meu perdão, Teresa P.S. Guarde a caixa de música da Luna. É o objeto favorito dela, e sei que vai ajudá-la a se lembrar de nós dois com carinho. Quando André terminou de ler, havia lágrimas escorrendo por seu rosto. Valéria também chorava, e até Bruno estava visivelmente emocionado. Ela me perdoava, sussurrou André. Ela me perdoava, e eu nunca soube. E ela sabia que você nos amava, disse Valéria. Mesmo com todas as brigas, André dobrou a carta cuidadosamente. Valéria, sua mãe estava certa sobre uma coisa. Eu era um pai ausente, trabalhava demais, viajava demais, não estava presente quando vocês precisavam de mim. E agora aprendi que não existe trabalho, dinheiro ou sucesso que valha perder a família. Se você me der uma segunda chance, prometo que vou ser o pai presente que ela queria que eu fosse. Valéria olhou para Bruno, que segurou sua mão encorajadoramente. Pai, disse ela, testando a palavra. Preciso te contar uma coisa também. André sentiu o coração disparar ao ouvir a palavra pai. Estou grávida de 2 meses. Eu sei, Silvia me contou antes de morrer. E como você se sente em relação a isso? André sorriu através das lágrimas. Sinto que talvez seja a minha chance de fazer as coisas direito desde o começo, de ser um avô presente, já que não pude ser um pai presente. Bruno se manifestou pela primeira vez na conversa. Senhor André, sei que essa situação é estranha para todos nós, mas quero que saiba que amo a Valéria. E vou amar este bebê, independente de quem seja o avô dele. André estendeu a mão para Bruno. André, pode me chamar só de André. E eu já posso ver que você vai ser um pai melhor do que eu fui. Você teve uma segunda chance agora, disse Bruno, apertando a mão dele. O importante é o que faz com ela. Valéria olhou para os 2 homens mais importantes da sua vida. O pai que havia recuperado e o homem que amava. E pela primeira vez em semanas, sentiu uma sensação de paz. Então, vamos tentar, disse ela. Devagar, um passo de cada vez. Mas vamos tentar construir uma família de verdade. André segurou a mão livre de Valéria. Para sempre. E um dia a mais, minha princesa. Pela primeira vez em 23 anos. Valéria sorriu ao ouvir aquelas palavras. 1 ano depois, o choro do bebê ecoou pelo quarto da maternidade do Hospital das Clínicas. Seguido pelo alívio coletivo de 3 gerações da família Figueira, Valéria segurava Julieta nos braços. Uma menina perfeita de olhos verdes como os seus, enquanto Bruno enxugava as próprias lágrimas de emoção. Ela é perfeita, sussurrou André, se aproximando da cama com cuidado. Nos últimos meses, havia aprendido a respeitar os espaços e ritmos de Valéria, construindo a relação pai-filha com a paciência de quem sabia que havia perdido 23 anos, mas tinha a vida inteira pela frente. Quer pegar ela, vô? Perguntou Valéria com um sorriso cansado, mas radiante. André estendeu os braços trêmulos e recebeu a neta. Era a primeira vez em mais de 2 décadas que segurava um bebê da família, e a emoção o dominou completamente. Oi, Julieta, murmurou, tocando delicadamente o rostinho da menina. Sou seu avô. Prometo que vou estar aqui para tudo, para os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros desenhos. Bruno observava a cena com um sorriso orgulhoso. Nos últimos meses, havia se tornado mais que genro de André. Havia se tornado o filho que ele nunca teve. André havia feito questão de participar de todos os exames pré-natais. Havia decorado livros sobre gravidez e cuidados com bebês. E havia transformado um dos quartos da mansão num berçário digno de uma princesa. Durante as semanas que se seguiram ao nascimento de Julieta, Valéria ficou dividindo tempo entre o apartamento de Bruno e a mansão de André. Era um arranjo que funcionava surpreendentemente bem.
Ela tinha seu espaço e independência, mas também o apoio de um pai que estava descobrindo como demonstrar amor através de presença. Não apenas dinheiro. 2 meses após o nascimento de Julieta, André fez um anúncio que surpreendeu a todos. Valéria, Bruno, tenho uma proposta para vocês, disse ele durante um almoço de domingo na mansão. Quero criar uma fundação em memória de Teresa e em homenagem a você. Que tipo de fundação? Perguntou Valéria, ajeitando Julieta no colo. Uma fundação para ajudar famílias separadas por tragédias. Ofereceria serviços gratuitos de investigação de desaparecimentos, apoio psicológico para crianças traumatizadas e auxílio médico para pessoas carentes. Bruno se interessou imediatamente. Como funcionaria? Eu doaria o capital inicial e parte dos lucros das farmácias do coração. Vocês me ajudariam a dirigir. Valéria coordenaria o atendimento social e Bruno poderia liderar a parte médica. Valéria olhou para o marido. Eles haviam se casado num civil pequeno quando ela estava com 7 meses de gravidez. É uma ideia linda, pai. Mas eu não entendo nada de coordenação social. Você entende de cuidar de pessoas? Vi isso na farmácia. Vejo isso com Julieta. Vejo isso comigo. O resto a gente aprende junto. A Fundação Teresa e Luna foi oficialmente inaugurada no 2º aniversário de Julieta, numa cerimônia emocionante que reuniu famílias que haviam sido ajudadas pela organização ao longo dos 2 anos de funcionamento. Valéria estava no palco, segurando Julieta no colo, pronta para fazer o discurso de inauguração oficial. André e Bruno estavam na plateia, orgulhosos da mulher forte e determinada que ela havia se tornado. Há 3 anos, começou Valéria, a voz firme e clara. Eu era uma jovem que se sentia incompleta, que tinha pesadelos com memórias que não conseguia explicar, que vivia com a sensação de que algo importante estava faltando na minha vida. A plateia escutava em silêncio respeitoso. Hoje sei que nunca estive sozinha. Meu pai nunca parou de me procurar. E o amor verdadeiro espera o tempo que for necessário. Silvia se enganou ao pensar que estava me protegendo. Mas no final, até seus erros fizeram parte do plano para nos reunir. Valéria olhou para André na plateia. Os anjos realmente não têm pressa. Às vezes eles esperam 23 anos, um acidente, uma frase sussurrada e até mesmo uma demissão injusta para reunir uma família. Ela levantou Julieta no colo. Hoje, olhando para minha filha, prometo a ela o que meu pai prometeu para mim, cuidar dela para sempre e um dia a mais. E prometo a todas as famílias aqui presentes que a Fundação Teresa e Luna vai trabalhar incansavelmente para que outras crianças não tenham que esperar 23 anos para encontrar suas famílias. E para que outros pais não tenham que viver com o vazio que meu pai viveu. A plateia se levantou em aplausos emocionados. André secou as lágrimas, orgulhoso da mulher extraordinária que sua pequena Luna havia se tornado. Após a cerimônia, as 4 gerações da família se dirigiram ao cemitério para visitar os túmulos de Teresa e Silvia. Era uma tradição que haviam adotado nos dias importantes. André carregava um buquê de flores brancas para Teresa, enquanto Valéria levava rosas amarelas para Silvia. Bruno segurava Julieta, que aos 2 anos já caminhava e falava algumas palavras. No túmulo de Teresa, Valéria colocou as flores e sussurrou: Mamãe, seu plano deu certo. Papai me encontrou. E agora somos uma família completa. Obrigada por me dar o melhor pai do mundo. André se ajoelhou ao lado dela. E obrigado por me dar de volta minha princesa, Teresa. Prometo que desta vez não vou desperdiçar nenhum só dia. Quando se levantaram, Julieta estendeu os bracinhos para André, que a pegou no colo. A menina apontou para o céu e disse na sua linguagem ainda infantil: Anjo. Todos se emocionaram, sentindo a presença de Teresa e Silvia abençoando aquela família finalmente reunida. Vovô, disse Julieta, tocando o rosto de André. Era uma das palavras que ela havia aprendido primeiro, junto com mamãe e papai. Oi, minha princesa, respondeu André, usando as mesmas palavras que dizia para Valéria décadas atrás. Bruno abraçou Valéria por trás, enquanto observavam pai e neta interagindo. Em 2 anos de casamento, ele havia visto André se transformar de um empresário workaholic num avô devotado que reorganizara toda a sua vida ao redor da família. Você acha que a Silvia nos perdoou? Perguntou Valéria baixinho. Tenho certeza que sim, respondeu Bruno. Ela vê que vocês são felizes. Era tudo o que ela queria.
Quando saíam do cemitério, Julieta começou a cantarolar uma melodia que André reconheceu imediatamente. Era a música da caixa de música de Luna, que agora ficava no quarto de Julieta e tocava todas as noites na hora de dormir. Como ela aprendeu essa música? Perguntou Bruno, surpreso. É de família, respondeu Valéria, sorrindo. Algumas coisas passam de geração em geração sem explicação. A câmera se afastava enquanto 4 silhuetas caminhavam entre as lápides sob o pôr do sol dourado de São Paulo. André Figueira, agora com 50 anos e cabelos grisalhos, mas com um sorriso que não se via há décadas. Valéria Figueira, que havia escolhido manter o nome que construíra sua identidade, mas recuperado a família que sempre procurou. Bruno Soares, que havia ganhado não apenas uma esposa, mas uma família inteira. E a pequena Julieta, que cresceria conhecendo toda a sua história e sabendo que era profundamente amada, na trilha sonora, ecoava suavemente a melodia da caixa de música de Luna, agora tocando na caixinha que Julieta segurava, a mesma melodia que conectara gerações e provara que o amor verdadeiro transcende tempo. Dor, erros e até mesmo a morte. Quando chegaram ao carro, André olhou para trás uma última vez. No céu, as primeiras estrelas começavam a aparecer, e ele teve certeza de que Teresa estava sorrindo para eles. Vamos para casa? Perguntou Valéria. Vamos, respondeu André. Finalmente temos uma casa de verdade.